Oi, pessoal! Hoje a gente continua lá no prefácio em O que diz. O oposto da óptica que se tem com os olhos do corpo é a visão de Cristo, que reflete força em vez de fraqueza, união em vez de separação e amor no lugar do medo. O oposto da audição através dos ouvidos do corpo é a comunicação através da voz por Deus, o Espírito Santo, que habita em cada um de nós. A sua voz parece distante e difícil de ser ouvida, porque o ego, que fala pelo ser pequeno e separado, parece falar muito mais alto. De fato, isso está revertido. O Espírito Santo fala com uma clareza inconfundível e com um apelo irresistível. Ninguém que não escolhesse se identificar com o corpo poderia ser surdo às suas mensagens de liberação e esperança, ou poderia falhar em aceitar com alegria a visão de Cristo em lugar do seu miserável retrato de si mesmo. Então, ele fala aqui dos opostos, né? O oposto do que seria a visão do corpo é a visão de Cristo, porque o nosso ver aqui não é realmente ver, né? É uma percepção. E não são os olhos do corpo que veem, né? É a consciência que está usando essa imagem aqui para perceber um mundo lá fora que é só a interpretação que ela mesma está fazendo de separação. Então, a gente realmente não está vendo nada, são só percepções equivocadas de existência. E aí, quando ele fala em ver, em visão, né, o que é a visão de Cristo? A visão de Cristo não é que as coisas vão mudar em si, né? Que eu vou ver alguma coisa diferente do que eu estou vendo agora. Mas a visão de Cristo é a visão da totalidade, é como se é a certeza de ser como Deus no lugar da percepção equivocada de existência, onde a consciência ela para de olhar para o que ele fala através da fraqueza, que é através da identificação com o corpo, e passa a não ver mais o existir dentro desse corpo. Então, por isso que troca a fraqueza pela força, porque a fraqueza é a consciência sendo tudo, sendo a totalidade, sendo Deus, sendo una com Deus, imaginar que ela vive dentro de um corpo. Então, como que isso não vai refletir fraqueza, né? Através dessa percepção equivocada. Então, a troca disso é a troca de, ao invés de perceber, passar a ver, como ele fala, né? Aceitar a visão de Cristo. E aí ele diz, né? O oposto da audição através dos ouvidos do corpo é a comunicação através da voz por Deus, o Espírito Santo. E nessa parte a gente sabe que a gente não vai ouvir uma voz audível como se tivesse um Espírito Santo lá em algum lugar que vai falar aqui comigo ou vai falar com a consciência. O Espírito Santo, ele é a certeza, né? A troca da dúvida pela certeza, né? A gente não passa aí o dia inteiro num estado de dúvida, né? De questionamento, de uma sensação de perdido, uma sensação de ter que fazer, né? O fazedor aqui, uma sensação de imposição, né? De eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, né? Esse senso basal ali de ameaça que a gente passa o dia todo, né? Se precavendo de coisas, se prevenindo, com expectativas, né? Tudo isso é o que ele traz ali como a voz do ego, que é a voz da crença na separação. E aí, quando isso é substituído, o que é o passar a escutar a voz, né, que fala por Deus, que é muito mais alto? É quando a gente deixa de dar atenção a esses pensamentos que falam por uma existência ilusória, né? Porque da onde a gente tem que partir? Não partir da ilusão para a verdade, e sim a certeza, né? Aqui a consciência precisa estabelecer primeiro a certeza de ser como Deus, né? Aceitar que o eu sou como Deus me criou. Então eu olho para esses pensamentos. Então eu olho para essa voz, né? Que parece falar muito mais alto. Por que parece falar muito mais alto? Porque a gente fica o tempo todo dizendo que esses pensamentos são meus.
A gente se identifica muito com os pensamentos, a gente pensa muito com essa voz que fica aqui, né, tateando aqui, trelelando, que nem sei se existe essa palavra, mas que fica aqui falando, é a minha voz. E eu penso que é minha, e aí eu vou lá e acredito e sigo os comandos dessa voz. A gente não questiona essa voz, então ela parece minha. Então parece que sou eu, então parece que eu sou esse corpo. E aí é essa abertura de questionar essa voz e não segui-la mais é que faz com que o que ele chama da voz por Deus seja cada vez mais audível, entre aspas, porque é a certeza de não ser as crenças, não ser ali a voz das crenças, não ser os pensamentos e, consequentemente, uma identidade separada. E aí, quando ele fala, ninguém que não escolhesse se identificar com o corpo poderia ser surdo às suas mensagens de liberação e esperança. Então, aceitar, ele fala, né? Ou poderia falhar em aceitar com alegria a visão de Cristo em lugar do seu miserável retrato de si mesmo. Que é o que é esse miserável retrato de si mesmo? É o corpo, é um retrato miserável comparado ao que é a criação de Deus. E a gente precisa trazer a consciência para aceitar o que ele fala na lição de hoje, né? A lição de hoje é a lição 149, que é: minha mente contém só o que eu penso com Deus, que é daí que a gente parte para poder olhar para os pensamentos, né? E aí, numa dessas revisões, ele traz a lição 137, quando sou curado, não sou curado sozinho. E aí tem um trecho que ele fala assim, ó: a cura, o perdão e a feliz troca de todo o mundo de pesares por um mundo em que a tristeza não pode entrar, são os meios pelos quais o Espírito Santo te pede insistentemente para que o sigas. As suas lições gentis ensinam com que facilidade a salvação pode ser tua. Quão pouca prática precisas empreender para deixar que as suas leis substituam aquelas que fizeste para continuares sendo um prisioneiro da morte. A sua vida vem a ser a tua, assim como tu lhe estendes a pouca ajuda que ele pede para libertar-te de tudo o que jamais te causou dor. Então, ele fala aqui, né, dessa facilidade. Ele traz a facilidade como algo que é simples, né? E o que faz com que a gente não aceite isso, né? O quanto a gente duvida, o quanto a gente mantém ainda pensamentos, né? A gente traz assim de que é muito difícil seguir essa metafísica, de que é muito difícil aceitar, né, o que ele está trazendo em todo o livro. A gente coloca as nossas certezas sobre o que eu penso que é esse percurso na frente e fica ouvindo essas vozes ao invés de simplesmente seguir o que ele está falando. Ao invés de só, assim, isso aqui que eu estou pensando não é. Bota de lado essa ideia de dificuldade, bota de lado essa ideia de que eu não consigo, né, é muito para mim, para colocar uma aceitação honesta ali, para trocar pela confiança. É só isso que vai mostrar os resultados, né? Enquanto a gente não estabelece uma fé para seguir esse percurso e tira a nossa dúvida, sai da dúvida, aí vai parecer difícil mesmo, mas não é porque é difícil, mas é porque a consciência fica impondo a dificuldade, porque ela ainda atribui valor às coisas, né? Ela ainda quer alguma coisa que ela está colocando valor, né? Que ela está chamando de, de alguma coisa que me traz um benefício, porque senão a gente já teria soltado, né? Se não fosse alguma coisa que eu penso que ainda me traz alguma satisfação, algum prazer, alguma alegria, não teria dificuldade nenhuma em soltar condicionamentos aqui. Só que ainda tem, em alguma coisa, ainda tem aí, né? Ainda tem aqui um valor sendo colocado. Então é para isso que a gente precisa olhar, é não negar o quanto vem pensamentos de dificuldade, o quanto vem
essas vontades das crenças, mas é olhar, é isso que eu realmente quero? Será que é isso que eu realmente quero? Será que isso está me trazendo a paz ou é só um momento em que, né, surge ali uma satisfação, mas depois o medo já retorna, né? E aí quando ele fala na próxima lição, ele fala: o céu é a decisão que eu tenho que tomar. E ele fala nas linhas de prática no final, ele diz: o céu é a decisão que eu tenho que tomar. Vou tomá-la agora. E não mudarei a minha mente, pois é a única coisa que eu quero. Então ele fala, né? O céu é a decisão que eu tenho que tomar. O que é o céu? É o estado da mente que aceita a imutabilidade da criação de Deus. Isso é o céu, né? O céu não é um lugar, não é uma coisa que a consciência vai retornar, porque ela nunca deixou de ser, né? A gente nunca deixou de ser a totalidade com Deus. Só que enquanto a gente ainda bota todas essas outras vontades de ser uma coisa individual aqui, isso não é visto, isso é sempre bloqueado, né? A visão de Cristo é bloqueada enquanto eu digo que eu que estou vendo aqui, eu que estou existindo nessa parte separada, né? Nesse montinho de pó, como Jesus fala. Então, esse é o convite, né? Ele fala: se eu não tomei essa decisão ainda de manter essa meta firme, né? Eu posso tomá-la agora. Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Um beijo e tchau.